Olá, minha gente, estamos ao vivo. Espera aí que eu vou colocar aqui. Gente, calma aí que falta a minha convidada. Gente, só um momentinho que falta a minha convidada aparecer. Aí a gente já começa. Já estou solicitando aqui. Olá, meus amores. Tudo bem, gente? Falta só minha convidada aqui, ó. Que aí a gente já começa se apresentando. Olá, ela chegou. Olá! Tudo Tudo bem, bem, minha amiga? animada? Super. Animadíssima, estreia aqui, gente. Calma aí, gente, que eu tô só organizando aqui, ó. Mas calma aí, gente, vai dar tudo certo. Só vou Vai escrever o sim. tema aqui, ó. Calma aí. Tudo bem, Jaque? Tô bem, e você? Como Tô tá corrido os ótima. atendimentos? Nossa, gente, só correria. Mas eu Correria. amo atender, então é isso que a gente faz. Gente, Pois vai é. entrando aí, vai entrando. Vai Que eu vou entrando, só anotar pessoal. aqui, ó. Gente, peraí. Eu queria anotar aquele negócio do comentário. Peraí. O porquê? Boa noite, gente. Boa O noite, porquê eu não gente. emagreço? Gente, assunto tão polêmico. É Calma só aí, boa Jesus e a Nutri noite. na causa, né? Gente do céu. Mas a gente estuda nutrição, né? A gente gosta, né? Fazer o quê, né? Aham. A gente vai entrando. Foi errado aqui, mas vamos lá. Vamos esperar só mais um pouquinho e a gente já começa, viu, Jaque? Tá bom, sem problema. Vamos esperar a pessoa entrar. Ansiosa, gente, para falar esse tema. Eu vou pôr um filtro aqui só para ficar com a imagem boa. Tô com a cara limpa Só mesmo. pra... Hã? Só Eu para tô com a ficar com cara uma limpa mesmo e imagem coloquei. top, ó. Ah, gente, estreia de live, a gente veste uma roupa, né? Mesmo sendo em casa, né? Fazer o quê, né? E Ai, sem gente, combinar, coloquei está um com a paleta filtro. parecida, hein? Oi? Sem combinar, está com a paleta parecida, hein? Verde no fundo, Ah, branco. gente, ó, nutrição é tudo verde, aqui é tudo verde, mas é isso aí, né? É isso aí. Bora já daqui a pouco começar aí, gente. Vai entrando, a gente começar, gente. Boa noite para quem Vão tá entrando. entrando. Sejam todos bem-vindos à estreia da nossa primeira live aqui. Quero agradecer que vocês reservaram aí um tempinho, né? Para a gente Aham. conversar essa troca de nutrição. Eu estou aqui com a minha amiga Jaqueline, nutricionista também, a gente estudou juntas. Também. Aham. E aí a gente Tô- decidiu fazer esse tema, porque é uma coisa que vem muito no nosso consultório. Eu quero emagrecer, o porquê não emagreço? Toda vez vem gente falando, já passei com vários nutricionistas, não sei o que que é. E a gente resolveu falar sobre esse tema que é emagrecimento, então muitas pessoas falam sobre. Eu sou nutricionista também. Eu amo a parte clínica, amo essa parte de atendimento do consultório. Eu já trabalhei com cozinha e continuei voltando para o consultório. Então, é uma coisa assim de paixão. E minha especialidade agora está sendo mais a parte clínica e a parte de emagrecimento que a gente está ali, mas doenças crônicas também é o meu forte, que eu adoro meus Muito pacientes legal. crônicos também, gente. E a Aham. Jaqueline está aqui, pode se apresentar para Oi, todo mundo pessoal. conhecer. Eu sou a Nutri Jaqueline. Como a Bruna já disse, fui colega dela de classe. Me formei em 2017. De lá pra cá, vim atendendo bastante sobre emagrecimento, né? Acabou sendo uma especialidade minha, grandes emagrecimentos e também a tratar alguns sintomas de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, colesterol, que através da nutrição e da alimentação dá pra gente melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Então, esse é o meu amor, a minha paixão, assim, de aplicar a vida nisso. E é um prazer estar aqui com a Bruna, esse convite muito especial, e é uma alegria estar aqui compartilhando esse tema que a gente ama, né? É um assunto em comum que a gente ama de paixão. Sim, com certeza. E, tipo, antes de falar de emagrecimento, eu queria falar sobre obesidade,
que são doenças aí que tá cometendo a gente aí, acho que por todo o Brasil, assim, são doenças Sim. que a maioria da população tem e sofre com obesidade. E essa doença obesidade tem vários fatores juntos, né? Além de fatores Aham. sociais, fatores alimentares, doenças crônicas que entram junto. E depois entra a parte do emagrecimento, né? Que é um outro processo. Então, por isso que eu quero falar Sim. que a gente tem várias doenças crônicas. Além de obesidade, tem hipertensão, tem a parte de cardiologia, que é também coração, né, gente? Tem vários Aham. fatores. Então, tem coisas que a gente tem que olhar para o todo, né? Para poder chegar no Sim, sim. emagrecimento. Então, a gente tem que visar a parte da saúde também. Então, é isso que a gente vai querer abordar aqui. E começando aí com o tema, o porquê eu não De emagreço, novo? né? A gente tem algumas Aham. estratégias aí de emagrecimento. Para a gente emagrecer, a gente tem que passar por um processo aí social. Tem a parte do déficit calórico, que aí a gente tem que gastar mais calorias do que a gente consome para a gente poder fazer Então, esse processo de emagrecimento. E eu quero falar aí com a Jaque aí, perguntar para a Jaque o que ela acha dessas dietas da moda, da gente ficar sem comer, como é que funciona isso, Jaque? Isso resolve jejum intermitente, low carb, todas essas dietas aí aham. famosas. Quero saber se vai me ajudar a emagrecer. O que você acha? O Tá que a bom. gente pode Então falar? vamos lá. Então acho que o primeiro ponto para a gente entender é o que é emagrecimento, né? Nós, nutricionistas, temos a visão diferente do emagrecimento. Para a gente emagrecer é perder gordura. É isso que a gente prioriza. Né? E geralmente o paciente ele não tem conhecimento sobre isso, e aí ele vê na balança ele diminuindo o peso, para ele tá ok. Né? Então ele tá perdendo peso, ele tá perdendo gordura e músculo, que não é interessante pra gente perder músculo. Tá? Então é importante a gente diferenciar emagrecimento da perda de peso, tá bom? E para emagrecer, o que, que eu faço? O básico é a gente gastar mais do que consome. Isso é básico. Essas dietas da moda, low carb, cetogênica, jejum intermitente, elas têm esse objetivo de dar um déficit calórico que a gente fala. Você acaba consumindo menos e gastando mais. Tá? Então ela vai te ajudar a atingir esse objetivo. Só que aí a gente se pergunta, tá, essas dietas da moda estão sempre na televisão, na internet, qualquer pessoa tem acesso. E por que poucos pacientes têm sucesso com ela, não conseguem permanecer muito tempo com ela? Porque tem muitas Porque. outras questões. Uhum. Pode falar. Não, pode falar, eu também quero saber o porquê. Pode falar. Porque o nosso corpo é muito complexo, né? Não é só eu diminuir o que eu como e gastar mais. Porque o nosso corpo, ele é inteligente. A gente tem um nome, homeostase. O que é homeostase? O nosso corpo sempre vai procurar equilibrar. Aí você pensa, eu gosto de comparar, igual o celular, né? A bateria. Finge que a bateria é gordura ali, né? A gente tem Meu bastante Deus. gordura acumulada. Carregando o celular 100% ali. No decorrer do dia, a gente vai gastando a energia do celular. Um exemplo. Quando tá acabando a energia do celular, o que, que o celular faz? Ele tenta economizar a energia dele. E assim é o nosso corpo. Ele é muito inteligente para isso. Né? Ele vê você lá gastando mais energia e comendo pouco, cada vez comendo pouco, cada vez mais comendo pouco, ele vai tentar equilibrar. E o que ele vai fazer? As suas atividades do seu corpo, né? O coração bater, respiração, até uma caminhada, você levanta, acorda, toma banho, você gasta energia. Ele vai tentar economizar a sua energia. Então você vai gastar menos para as atividades que você fazia antes, normalmente gastava mais. Porque você está em muito tempo em gasto calórico que não é o adequado. E aí entra o nosso papel de nutricionista, a gente olha o todo do paciente, né? Não só o gasto calórico, tem outras questões e outras estratégias importantes da gente olhar e avaliar. Sim, com certeza. E também tem o Entendeu? trabalho junto aí com o educador físico, atividade física, que a gente trabalha em conjunto, né? Além de você Aham. comer menos, você vai gastar mais, então você vai fazer mais atividade física. Aí tem outra coisa aí, Jaque, que todo mundo fala, emagrecimento Ah. saudável, mas tem a parte do efeito sanfona. Porque eu faço a Aham, dieta, sim. faço tudo certinho, como menos, e aí depois eu paro de fazer dieta e aí, quando Aham. volta, eu volto a comer de novo e eu engordo tudo de novo. O Concordo. que que Aham. acontece? Aí a Como é gente que entra funciona isso?
a gente entra em outra estratégia que a gente tem para o emagrecimento, que não basta um cálculo, a gente precisa olhar a saúde mental, né, da pessoa. Então, o paciente, às vezes, ele acha que ele vai fazer uma dieta que vai durar 30 dias, 60 dias, 90 dias, aí ele restringe, né, às vezes por conta própria, ou então ele vai no nutricionista, pega o cardápio alimentar, faz 30, 60 dias e depois ele não aparece mais, né? E aí ele volta a comer tudo o que ele comia antes, né, sem escolher melhor os alimentos. E a gente entende que o processo de emagrecimento e de escolhas saudáveis é permanente, não tem outro caminho, tem que manter, é uma Sim, manutenção, é um conviver ali com estilo o de vida, né? nutricionista ajudando. É um estilo de vida. Não tem jeito. Ó, Jaque, tem uma pergunta aqui, Jacinha. Ela É. falou que tem muita gordura abdominal e ela é diabética. Como é que ela faz para perder peso? Aí é um outro processo mais complexo, mas pode responder, Jaque, que aí a gente vai explicar melhor mais lá na frente. Mas só para dar Tá, uma palhinha. uma palhinha, né? Gordura abdominal. Muita gente fala, eu não quero perder gordura em outro lugar, quero só na barriga. Só que, infelizmente, a gente não tem como selecionar a gordura da onde a gente quer perder, né? Então, a gente vai ter que continuar com déficit calórico, né? Uma estratégia de alimentação, né? Para perder gordura no corpo todo, né? E priorizar evitar o açúcar. E como ela já falou que é diabetes, a gente tem que trabalhar com essa questão do açúcar, do carboidrato, que é o que vai Sim, ajudar a perder a gordura ali no abdômen. sim. E depende do tipo de diabetes que é, né? Se for tipo um, a Isso, gente aham. é outro processo, porque aí não pode fazer muita atividade física, tem insulina. Se for tipo 2, é legal fazer atividade física que vai estimular a insulina. Então aí a gente tem Aham. que fazer um plano alimentar, tem que conversar. E Tem, são é. dietas mais complexas para o paciente Aham. não passar mal e chegar no resultado, né? Não, perfeito. Exatamente. Mas assim, vamos continuar Vamos lá. aqui, Vamos Jaque. continuar. Eu tinha separado, como você falou, do efeito sanfona. Gente, eu gosto muito de falar da parte da saúde mental. Essa questão de criar novos hábitos, a gente demora 21 dias para criar novos hábitos. Então, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir esse processo de emagrecimento. Então, a gente vai devagarzinho. A gente começa igual criança. Criança Aham. começa a aprender a falar, começa a engatinhar. Então, é um processo devagar e demora tempo. Às vezes, a gente demora tempo para Exatamente. ganhar um peso, né? Então, é Uhum. questão Exatamente. de um processo, estilo de vida. E eu queria falar também uma coisa que eu sempre vejo: a gente quer emagrecer. Às vezes eu falo, eu quero emagrecer, mas aí todo mundo da minha casa come besteira e ninguém quer emagrecer. Gente, Aham. vocês têm que começar a conviver com pessoas que querem os mesmos objetivos que vocês, porque o meio social que a gente vive interfere muito no que a gente quer fazer. Eu vi uma Aham. vez um vídeo falando que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Pessoas. Se eu conviver com 5 pessoas que não querem esse estilo de vida saudável, gente, não vai ajudar. Não Então, vai ajudar. assiste vídeo, vai buscar consulta com nutricionista, vai Aham. buscar ambientes, atividade física. Começa a se inserir nesse meio que você vai criar um hábito de estilo mais vida saudável. E isso vai É. começar a mudar e você automaticamente vai ver, né? Na verdade, Aham. Jaque, o que você acha? Sim, entra no ponto, porque o paciente tem um objetivo, o emagrecimento. Aí a gente determina uma meta. Um exemplo, eu quero perder 10 quilos. E aí a gente começa a investigar o paciente, tá? Porque, quais são as suas dificuldades? E às vezes um ponto desse é a questão familiar, os amigos. A pessoa tá ali focada para perder peso, mas aí Não é dá. um sofrimento, sai da zona de conforto, não é fácil. Aí Ninguém me o parente, ajuda nisso. aham, aí o paciente vê você ali, um paciente não, uma familiar, um amigo vê você sofrendo. Ah, não, não faz isso não. Vamos comer Você fora, acha? vamos fazer isso e aquilo. Aham. E aí depois ele vai e depois ele fica frustrado com ele próprio porque ele não conseguiu resistir àquilo e ter autocontrole, enfim. Gente, é muito complicado. Eu também falo uma palavra aí, expectativa, realidade. Eu sei que todo mundo Aham. fica aí no Instagram vendo as fitness aí, o corpo, barriga chapada. Mas assim, o negócio é a expectativa, eu quero chegar naquele corpo. Mas será que é a minha realidade? Porque assim, eu falo, a Exatamente. realidade, eu coloco a nutrição para nossa realidade.
Não adianta eu colocar um monte de comida diferente para você se não tá na sua rotina, se não é o meio que você vive. Então, a gente tem que tomar cuidado com a expectativa que a gente quer almejar, a realidade que a gente tá e a frustração que a gente vai ter, porque depois a gente Mas, não vai conseguir fazer aquilo. A gente sempre fica olhando para o outro e nunca olha para nós. E também por isso que a gente também não consegue emagrecer, né? Você fica sempre preocupado com o exatamente. outro. Ai, meu Deus, ela chegou Aham. naquela barriga, ela chegou naquele negócio. Ela acorda todo dia às 5 horas da manhã, gente. Como é que eu vou fazer isso? A gente pensa Você tanto que treina, quando faz o vai suco ver, verde, né? faz o suco verde, posta lá. E aí, como é que eu vou fazer? Então, a gente tem que Uhum. tomar cuidado com essa questão da frustração, da expectativa, questão da ansiedade também. A gente acaba tendo uma É. ansiedade maior ainda, ativa vários hormônios, dá um estresse e também isso acaba atrapalhando todo esse processo. Então, a gente tem que Sim. pensar nisso. A Jaque tinha falado de uma pesquisa também, né, Jaque? Que 10% das Sim. pessoas só, né? Pode comentar Aham, tem um sobre? estudo de uma nutricionista que trabalha na USP e ela falou que da população mundial, 100%, somente 10% das pessoas conseguem seguir uma dieta restritiva. E geralmente esses 10% é o que vai para as redes sociais e publica isso, né? Como se fosse possível para qualquer um. É só você fazer uma conta de matemática simples e você vai conseguir esse objetivo, o meu corpo. E não é assim, né? É muito mais complexo que isso, né? E assim, se toda a população, se a gente pegasse a população brasileira e todo mundo tivesse a mesma alimentação e a mesma rotina de treino, mesmo assim nós teríamos corpos diferentes, né? Porque a gente tem a carga genética, tem todo um sistema super complexo que não dá pra gente definir como padrão estabelecido pela sociedade. E a gente, como profissional da saúde, tem que deixar claro isso ao paciente. Às vezes é difícil, mas é o real, é o saudável você mostrar ao paciente a realidade dele, né? Diferenciar a expectativa que ele tem e do que ele pode chegar que vai ser saudável, tanto para a saúde física Sim. quanto mental dele, Sim, né? e alimentação é uma coisa normal, né? O arroz, o feijão ali é comida de verdade, né? Já que tem uma Sim. pergunta aqui que tá dentro do nosso cronograma, que a Mônica, tomar água com Ah. limão pela manhã é bom mesmo para emagrecer? Que dúvida é essa? Você me tira essa dúvida? Tiro sim. Vamos lá, o que você acha sobre? Então vamos lá. Quando tem duas situações diferentes. Se você já está num processo de reeducação super avançado, já entende quanto você tem que comer de carboidrato, de proteína, de gordura, já foi no nutricionista, está ali acompanhando, no médico, tá com as medicações ok, se você tem alguma doença, água com limão não vai fazer problema nenhum em você tomar, né? O limão tem vitaminas, tem minerais que pode ajudar, mas queimar a gordura e diminuir o seu peso, o limão não vai contribuir efetivamente. Não tem estudo que comprove isso, tá? E tem a questão de se preocupar, né? Que muitas vezes as pessoas acabam tomando limão sem nenhuma orientação médica. E quem tem gastrite geralmente está num quadro ali agudo, né? Já tá bem irritado a gastrite, a situação da doença. Não é recomendado tomar o limão ou o uso de qualquer alimento cítrico, que vai piorar essa situação. Entendeu? É, Deu para então. entender? Não, deu para entender. A gente vai nos dois termos, né? Mas deu para entender, assim. Eu acho que não é o fator maior, né, sobre o emagrecimento, né? Mas quem não tem problema de saúde, não tem nada, às vezes para limpar ali a parte do estômago, ter uma boa digestão é interessante, né? Às vezes é bom até para Uhum. absorção, mas tirando em questão de doenças, quem tiver algum problema de saúde, aí a gente tem que rever, né? Mas às vezes, Isso, em é. questão do É porque emagrecimento, eu acho que tem todo um contexto, né, já. as pessoas divulgam muito, tipo, toma água com limão, às vezes até água morna, a gente já viu, né? E vai Sim, emagrecer. E não, às vezes não adianta você tomar água com limão de manhã e não ter um café da manhã adequado. Às vezes a pessoa nem toma café da manhã, não almoça direito, o final de semana é todo bagunçado, a rotina, então não vai adiantar, não vai ser eficiente. não vai adiantar mesmo. Já que tem uma Aham. pergunta aqui da Daniela Amaral, se anticoncepcional prejudica o emagrecimento. A gente sabe que a gente, mulher, a gente tem vários hormônios, né? Aham. Eu E vi às vezes, uma antes também. Ah, pode falar. ovário, pode falar, ovário policístico? Policístico, isso, aham, que tem a ver, Pode né? comentar. Pode comentar sobre, se você quiser falar sobre. Tá, Pode falar. o ovário policístico,
ele causa um sintoma também de resistência à insulina. Então, a mulher, ela vai ter, sim, mais dificuldade de emagrecer, tá? Então, vai prejudicar. E acaba que, muitas vezes, ao passar no médico, ele vai recomendar o anticoncepcional, por exemplo, como tratamento, né? E depende do anticoncepcional do corpo da mulher também. Alguns vão causar retenção líquida, né? Não tem um estudo que prove que vai aumentar a gordura, ele aumenta a retenção líquida e aí na balança isso vai ser demonstrado, tá? Mas se a gente for olhar em questão de gordura, percentual de gordura, ele não aumenta, ele vai aumentar retenção líquida. Agora, a SOP, né, síndrome do ovário policístico, ele aumenta a resistência à insulina e aí é mais difícil o processo de emagrecimento, de perder gordura. Sim, aí por isso que a gente faz umas estratégias de alimentação que a gente diminui o carboidrato da pessoa e aí a gente fala para fazer atividade física para acelerar esse processo e a pessoa não engordar. Então a gente usa essas estratégias para a gente não ter esse problema da mulher engordar, ou se não, se tiver também problema de ansiedade junto, então aí a gente tem essas estratégias. Por isso o plano individualizado e personalizado, gente. Exatamente. Não é aquela dieta de gaveta. Porque a gente tem que realmente estudar todas as doenças, fatores, mulher, idade, hormônios, vida social, tudo, rotina, filhos, marido, casa. Então, a gente vai estudar tudo para fazer o plano. Então, é sempre bom vocês perguntarem, passarem com um profissional. Agora, continuando, teve uma menina que perguntou, a Letícia, sobre jejum intermitente. Eu acho que você poderia falar um pouco o que você acha desse negócio da gente treinar em jejum, emagrecimento. Acho que linka um pouco desse efeito sanfona também. A gente pode separar pessoas que já treinam e têm esse hábito de treinar, né? Aí já tem um metabolismo diferenciado. Nosso cérebro, gente, é muito inteligente. E tem pessoas que nunca treinaram, nunca fizeram uma reeducação alimentar e vão meter o jejum. Como é que é esse processo, Jaque? Você pode explicar pra gente? A gente separar, né, os dois tipos de pessoas. Aquela que já tá praticante de exercício físico, já tá com uma alimentação ok. O jejum intermitente pode ser uma estratégia que vai, ali no final do tratamento de emagrecimento, que vai potencializar o resultado. Mas se a pessoa não consegue ter uma rotina de alimentação adequada, ainda não está preparada para isso, a restrição de muitas horas alimentares pode gerar um problema depois chamado compulsão alimentar. A pessoa fica muito tempo sem comer, depois ela não consegue ter o autocontrole e come demais. E aí a estratégia do jejum intermitente, que é você comer menos, não vai resolver. E também o jejum intermitente, ele é bem divulgado pela questão da insulina, de falar que o corpo acaba percebendo melhor. Só que a gente tem que olhar outras questões do indivíduo e ir acompanhando ele. Não é simplesmente todo mundo pode fazer jejum ou não pode. A gente tem que olhar o comportamento do indivíduo com isso. E a questão do treino, né, de treinar em jejum, muita gente fala, eu vou treinar em jejum porque aí eu não vou ter nada de energia e meu corpo vai ter que gastar gordura, ele vai ser obrigado. E não, ele é inteligente pra ali, ele vai acabar desgastando, vai consumir o seu músculo, né, se você não estiver preparado para isso, ao invés de se beneficiar com o jejum. Sim, o corpo é muito esperto, ele vai fazer gordura, gente. A maior reserva de energia do nosso organismo é gordura, é o tecido adiposo, aquela gordura mais difícil para a gente perder. E quando a gente começa a comer menos, o organismo vai pensar, poxa, eu vou ficar sem comida. Então ele vai fazer gordura para ter mais energia. Então isso é um efeito contrário quando o seu corpo não está acostumado. Então, quando a pessoa ela não está acostumada, não é bom fazer o jejum. Tipo eu, se eu vou dar um exemplo meu, eu já como bem faço várias alimentações, 6 refeições, e de manhã eu treino de manhã. Só que eu não consigo comer muito de manhã. Então eu como um pouco, como menos, só que eu vou treinar. E aí não é que eu como em jejum, mas eu como uma quantidade menor. Aí depois que eu termino de treinar, aí eu faço realmente o meu café da manhã. Porque às vezes treinar em jejum não é para todo mundo. Mas a gente faz estratégias com atletas e assim vai, né? Mas vamos aí, Jaque. Vamos aí continuar. Acho que tem mais pergunta, né? Acho que alguém falou que sente dor de cabeça. A Neuci falou que sente dor de cabeça quando faz jejum intermitente. Aí é bom a gente falar isso,
que igual ela falou, a gente observa o paciente, né? A gente pode usar essa estratégia, aí o paciente relatou, tive dor de cabeça. Então é um sinal que esse caminho não é bom para aquela pessoa, né? Para aquele indivíduo. Sim, tá Porque o faltando alguma nosso, coisa. porque o nosso cérebro, o nosso corpo foi adaptado para consumir energia com açúcar, o mais rápido. É o mais rápido para o nosso cérebro ter energia. Se a gente tira o açúcar da nossa corrente sanguínea, ele vai ter que metabolizar, transformar a gordura em corpos cetônicos, que a gente fala, para poder consumir como energia. E esse processo é muito mais demorado, muito mais difícil, e por isso um dos sintomas é a dor de cabeça. Tá? Só para esclarecer, assim. Sim, sim. Tem uma pergunta aqui do Hugo. Diminuir ou Ah, retirar o arroz da refeição ajuda no emagrecimento? E aí, a gente, Jaque? a gente entra naquela questão. Às vezes a gente olha o dia inteiro do paciente, a gente olha a semana inteira, a gente olha o mês inteiro para ele ter um resultado. E às vezes o arroz não vai ser o, o Não. elemento principal para emagrecimento. Não vai ser. Vai ser o que você consome o dia inteiro, na semana inteira, e tudo isso a gente vai acompanhar e vai poder te avaliar melhor o que você Sim. precisa ou não alterar ou diminuir a quantidade. Tem uma controvérsia, porque o arroz integral e o arroz normal, eles têm a mesma caloria, né? 125 Aham, sim. calorias se for uma colher de servir ou 4 colheres de sopa. A única diferença é que o arroz branco, ele é mais calórico, ele tem um índice glicêmico mais alto. Quando eu comer, o meu corpo ele vai para a corrente sanguínea mais rápido. E ele tem Sim. açúcar, e ele vai fazer gordura mais rápido. Já o arroz integral, ele tem fibra. E a fibra, ela não vai fazer gordura e ela ajuda, como se fosse uma vassourinha, a tirar da sua corrente sanguínea a gordura. Então, isso ajuda no processo de emagrecimento, a fibra. É a única diferença, É. né? Aí E pode também falar já. a questão da fibra no arroz integral é igual o pão integral e o pão francês, o pão de farinha branca. Ele tem mais fibras. A fibra, quando chega no nosso estômago, no nosso intestino, ele encontra água e ela absorve aquela água e ela incha, né? Então o processo digestivo ele fica mais lento e aí isso te demora mais para te dar fome. Então por isso que a gente recomenda o arroz integral ou o pão integral, porque vai te dar uma saciedade por mais tempo Sim. e aí a gente consegue ganhar isso em outra refeição do dia, nos lanches É. intermediários e tudo mais. Aí você não vai comer Essa, muito, né? Ou isso, também, o quem não arroz puder. Pode falar, pode falar. O arroz integral e o pão integral, ele não emagrece. Ele não tem esse poder. É que ele ajuda a te dar mais saciedade, com isso você vai comer menos, aí você vai emagrecer. Essa é a lógica. Sim. E aí você ia falar da salada, Jaque, que tem fibra. Quem não pode comprar o arroz integral pode comer a salada antes ou junto, Isso. porque aí a gente inibe esse processo. Uhum. É que tem. Certo? Exatamente, dá pra gente trocar e tudo a gente faz pro paciente seguir o cardápio alimentar. E ele conseguir levar isso pra vida inteira. Isso que é importante. Sim, essa é a realidade. Vamos lá Uhum. para a sequência, já que a gente tem Ah. agora necessidade fisiológica e a gente não falou do doce, né? O doce tem. O Gente, o doce, doce. o doce é bem Ai, engraçado a meu gente Deus. elencar com os hábitos, né? O A gente é doce, cheio vamos de, lá. a gente é cheio de manias, de hábitos e tudo mais. E aí muita gente falou, eu tenho um vício em doce, como diminuir essa vontade. E aí tem alguns alimentos que a Bruna vai falar depois quais são os alimentos que podem ajudar a diminuir. Mas eu vou falar mais a questão mental e de hábito. A gente sabe que o hábito, a gente sempre tem uma deixa para fazer aquilo. Quando a gente pergunta, por que você come doce? E falar, porque eu tô ansioso. Eu tô ansioso, então, pra me descontar, eu tenho que comer doce. Aí você Ai, pergunta, né? Tá bom. Aí você tá no. Meu trabalho é estressante, aí eu tenho que comer doce. Aí você fala, tá meu bom, Deus. mas onde fica o seu doce? Meu doce fica na gaveta. Tá, e quem comprou esse doce, né? Então, você tem a deixa do doce ali pra você comer. E aí o que a gente fala, então vamos tentar reduzir, você vai no mercado, se você tem costume de comer, comprar os doces e deixar estocado, e aí no momento que você tiver tédio, você vai procurar aquele doce. Então você
reduz a compra daquele alimento, né? Ou não tem ele estocado. Pronto, se você não vai ter a deixa de ir buscar aquele doce. Se você tiver na sua fruteira, né, fruta, você vai ter que comer a fruta, porque se você tiver com fome, né? E você vai trocando os hábitos. Essa é a questão. Sim, gente. É, o gatilho, né? Eu falo que eu não compro e não vejo, eu não como. Então a gente vai mudando os hábitos. Exatamente. Os Ô, hábitos. Jaque, tem uma pergunta aqui do. Deixa eu ver aqui. Subir. Ai, gente, não tá subindo. Subiu. Nego Subiu? Edinho, vamos lá. Aham. Subiu. Ai, tá enxergando aí? Ó, após as refeições, qual o tempo correto para tomar algum líquido? E outra, comer e beber juntos realmente engorda? E aí, Jaque? Esse negócio de beber Vamos lá. líquido junto, gente. Nossa, pode. Continua aí. No emagrecimento, no início, né, quando a gente pega um paciente que não tá com os hábitos totalmente ruins e que precisa melhorar, ele tá com o estômago bem distendido, vamos falar assim, né? A capacidade do estômago dele tá bem maior do que a gente perde a noção de consciência se tá com fome, se não tá. Você começa a ter o hábito de comer, não sabe se tá comendo porque tá com fome ou se não. Então, para o paciente que está procurando reeducação alimentar para perder peso, a gente recomenda evitar o líquido com a comida, porque o líquido vai acabar distendendo mais esse Vai estômago. estufar. Você não vai conseguir É, colocar comida, né? Não tem uhum, jeito, né? não tem jeito. Pode. É, mas Qual que era a continuação? Era se engordava, né? se engorda. Isso, só que assim, a questão do líquido é que tipo de líquido que você está tomando, É, se for um né? Deixa eu ver se refrigerante, é. uma Coca Zero, vai. Aham. E aí? Aí entra a questão da Coca Zero, mas a Coca Zero não tem açúcar. Coca Zero. Posso tomar uma Coca Zero, gente? Vai para outro caminho, mas peraí, vamos só terminar essa, né? Não dá, né? Vai, já. Dependendo do líquido, do suco industrializado que você está tomando, aí vai ajudar a engordar. E era bom você preencher o seu estômago com outras coisas, com outros legumes, com outras verduras, e preferir a água nesse processo de reeducação alimentar. Sucos naturais, já, que ele falou. Normalmente. Aí, vamos lá, vamos continuando na Coca-Cola Zero e a gente vai pro suco natural. O suco natural, saiu várias polêmicas aí que dava gordura no fígado. É isso, né, Bruno? Não sei se você chegou a ouvir falar. Nossa, dá até dor no ouvido, jura? Saiu essa por aí. Mas não é verdade, tá, Meu gente? Deus. A gente olha para um todo. Se eu for planejar o seu dia a dia, a sua semana, né? Eu vou saber encaixar onde pode ser o suco natural. Não vai dar problema nenhum, tá? Então, a nossa questão é evitar o líquido junto com a comida, porque vai distender mais o estômago, vai ocupar mais, vai ter mais espaço ali para você preencher de comida e vai ser mais difícil de você controlar a Sim. É, saciedade e fome e tudo mais. Agora, resumindo, voltando para a questão da vai. Coca Zero, ela não tem açúcar, né? Mas é cheio de aditivos, adoçantes, que o nosso corpo, ele no paladar, na língua, ele reconhece como doce. Mas quando chega no nosso intestino, para simplificar, que tá bem simples, ele não identifica aqueles componentes e aí acaba atrapalhando todo o equilíbrio intestinal dos nossos micro-organismos bons e ruins, e aí causa distensão abdominal e outras coisas que a gente não quer. Que aí cai naquela pergunta do paciente que fala: por que a minha barriga tá muito distendida? Por que eu não perco gordura da barriga? Que às vezes nem é só gordura, tem outras questões envolvendo o intestino que precisa do nosso olhar também. Sim, sim, tem bastante sódio também, né? Ó, tem uma Uhum. pergunta aqui: quanto tempo depois da refeição é recomendado tomar o líquido? Eu acho que às vezes não tem um tempo assim, né, Jaque? Mas eu acho que Ah, depois que a pessoa comeu, ela dá, sei lá, espera uns minutinhos e pode tomar o líquido. Também dependendo, né, sim. se não vou ficar muito estufado, também cheio, né? Uhum. Às vezes tomar A um nossa, copão assim, né? aham. A nossa restrição mais com o líquido, a nossa preocupação é mais com quem que é ao contrário. Muita gente quer engordar e tem dificuldade para engordar porque logo já se sente satisfeito.
Então a gente fala, evita o líquido nas refeições para você poder comer mais, né? E conseguir adquirir calorias. A nossa preocupação é maior em relação a isso. Né? Agora, quem quer perder Sim, peso, a gente não tem um horário estabelecido, assim. É uma preocupação é, se você tem um hábito de comer com um suco industrializado, refrigerante, só de você eliminar esse líquido já vai te ajudar muito no processo de emagrecimento. sim, com certeza. Aí a gente vai bolando as estratégias. Agora, já que a Aham, gente falando de necessidades fisiológicas, né? Porque tem muitas aham, pessoas que fazem dietas, fazem restrições alimentares, e aí aham. fica faltando uma série de nutrientes, né? Às vezes eu falo, eu Sim. vou tirar tudo porque eu vou emagrecer, ou senão tem muitas pessoas que são vegetarianas, veganas, alérgicas, têm doenças crônicas, não podem comer uma série de coisas, precisam emagrecer. E tem essa coisa da necessidade fisiológica. A gente Aham, trabalha muito com a questão da parte social, que eu falo para vocês, a parte mental, a gente vê os medicamentos, a gente vê a atividade física que vocês fazem, como que é a rotina de sim. vocês para a gente saber qual que é o tipo de necessidade. Às vezes você acorda todo dia indisposto, está cansado, está irritado. Mulher tem Aham, TPM, às vezes tem aham. gastrite, tem uma série de coisas. E às vezes tudo isso é uma falta de algum nutriente, é uma falta de vitamina. Então a gente sempre fala que a gente vai fazer alimentação, a gente faz eu falo cardápio, né? Dieta é só para quando a gente está ali no hospital, que é um negócio restritivo. Mas um Aham, cardápio alimentar, né? Uma coisa mais saudável. A gente faz um cardápio para vocês fazerem as escolhas e ali a gente coloca vários tipos de nutrientes, e cada nutriente tem uma função por conta da sua necessidade fisiológica. Aproveitando o aham. gancho também, a gente tem as vitaminas também. Às vezes tem a vitamina B12 aí, para quem é vegano, vegetariano, que às vezes falta por conta da proteína. A gente tem, às Sim. vezes, vitamina C, vitamina A, tem coisas para disposição, né? Para a gente sempre Aham, ter uma sim. disposição melhor, aumentar a absorção de ferro. Então, tem uma série de necessidades fisiológicas que a gente sempre precisa priorizar quando a gente vai fazer um plano alimentar. Então, quando a gente vai colocar fruta, vai colocar verdura, vai colocar alguns minerais, é porque tem toda essa parte da necessidade, né, Jaque? Aham, sim, isso. Todo um E porquê. tem todo um porquê. E também aqui, Jaque, falaram também a parte dos Ah, tipos de alimentos que ajuda a emagrecer e acelerar o metabolismo. Aqui aham. teve uma pergunta Teve uma também, pergunta. porque Aham, teve uma pergunta: quais são os tipos de alimentos que aceleram o metabolismo, né? A gente sabe aí que tem pessoas que utilizam suplementos para dar uma aceleração no metabolismo, para quando vai treinar, queimar mais e ajudar o nosso metabolismo a acelerar. Tem termogênicos, cafeína, mas a sim. gente sempre recomenda por precaução aí, para quem precisa mesmo, ou atletas. E tem alguns alimentos que são naturais, né, Jaque? Sim, Que aí a sim. gente fala aí, mas tem um alerta por conta que quem tem problema de pressão, quem tem algum problema de doença, a gente precisa saber para não acelerar o metabolismo aí demais, a gente ter uma parada. Então, falando É. aí Aí, no. Pode aí a gente falar, vai já. retomar, né? Resumir toda a live que a gente começou falando do déficit calórico, né? Que a gente precisa gastar mais para e consumir menos e gastar mais, né? E aí a gente vem nessa questão dos alimentos termogênicos, né? A gente utiliza eles como estratégia para dar um plus no emagrecimento. É, é importante o gengibre, por exemplo, ele dá resultado. O chá de hibisco, o chá verde, ele dá resultado, ele ajuda, sim, mas a gente precisa fazer o básico, né? A gente precisa equilibrar carboidrato, proteína, lipídio, todas essas questões primeiro. O paciente precisa estar bem estabelecido nesse ponto, na base, e aí depois a gente vai inserindo a questão de utilizar gengibre, do chá verde, do chá de hibisco, tem a canela também, e outros alimentos e nutrientes. Sim, a canela é ótima. A gente também coloca na parte, né, para inibir o açúcar aí. Quem quer A diminuir o vontade de açúcar do doce. café, a vontade de doce, gente, vai desmamando aos poucos, põe canela às vezes na bebida também.
a canela tem um aroma e ela ajuda na parte da inibição ali do açúcar e o corpo ele vai entender como um doce. Então aí a É, gente coloca a canela aí para a gente tentar mudar essa parte de consumir tanto doce. E também quem sim, usa adoçante, aspartame, gente, mais de 3 gotinhas não adianta, viu? Ó, não tome adianta. cuidado aí também, que assim, tô usando adoçante, mas tô com 10 gotas de açúcar. É super doce também, então, ó, 3 gotas de açúcar só, adoçante, ou se não, começa colocando menos açúcar, que vai dar muito melhor do que 10 gotinhas de aspartame, hein? É importante a gente falar isso, que o adoçante engana muito, né? Porque Sim. na nossa língua, o nosso cérebro sente os sabores. Vai para o cérebro essa informação que você está consumindo doce. Então, se o paciente continua consumindo excesso de adoçante, ele nunca vai conseguir voltar a se alimentar de frutas, por exemplo. Ele vai continuar achando ruim. Né? Ele vai falar, não é tão doce a fruta. E quando você, a gente falou do desmame, né? O desmame é você indo aos poucos retirando esse tipo de alimento da sua alimentação. E quando você vai tirando esses alimentos, o excesso de açúcar, você vai percebendo o real gosto das frutas e ver o quão doce é, né? Um exemplo é tirar o Sim, açúcar do café e você vai percebendo o real gosto dos alimentos. É bem importante esse sim. progresso. Com certeza, Jaque. E aí, para fechar, a gente tem dicas aí. Eu vi que tem perguntas: quais alimentos eu vou emagrecer? O que eu tenho que comer, né? Como é que é isso, né? A gente viu aí o Uhum. resumo, né, do que a gente falou, do déficit calórico, diminuir calorias e gastar mais. A gente também fala de alimentos anti-inflamatórios e alimentos que eles não vão inflamar, né? Porque, gente, obesidade é uma inflamação, né? É uma Quando a gente tem inflamação. muita Uhum. gordura, uma inflamação. E aí, como é uma inflamação, se a gente consumir alimentos anti-inflamatórios, eu vou diminuir essa inflamação, então eu não vou engordar. Então a gente faz uma dieta aí de alimentos antioxidantes. É um grupo de alimentos que ajudam a diminuir essa inflamação e vão ajudar a acelerar mais o seu metabolismo para o emagrecimento, porque a gente não vai comer alimentos inflamatórios, alimentos que são mais tóxicos, que vão ajudar a gente a engordar mais. Então, a gente come coisas que vão ajudar a gente a engordar menos. O que são esses alimentos? Aí vai entrar o grupo de vitaminas, vitamina A, vitamina C, vitamina E. Entra a parte de selênio, gorduras boas. Então, alimentos naturais, temperos naturais, diminuir industrializados. Então, Sim. a gente entra nesse grupo de alimentos mais naturais, diminuir os fast foods. A gente pode fazer o dia do lixo, mas durante a semana comer as refeições aí, não ficar muito tempo sem comer, que a gente consegue fazer essas estratégias. Ô, Jaque, Sim. perguntaram aqui, a última pergunta que a gente vai finalizar já, qual a opinião do sucralose, que muitos diabéticos usam também, né? Sim. Até então, que os estudos recentes em questão de adoçantes é, é, prescrevendo para diminuir a quantidade de adoçante. Né? Mas até um tempo atrás, os melhores recomendados para diabéticos era a sucralose e a estévia. Né? A estévia, Sim. a natural, ainda continua sendo um bom adoçante para ser utilizado. Né? E os outros adoçantes sintéticos que a gente fala, que é a indústria que produz, a gente está pedindo para reduzir esse uso. Né? Sim, E a questão de usar o xilitol como outro substituto do açúcar, ao invés de outros xilitol adoçantes. também. Sim, sim. Perguntaram quais exemplos de Exemplos de alimentos alimentos anti-inflamatórios. inflamatórios. Se Inflamatórios. for anti-inflamatório, gente, a gente pode usar o café, ovo, frutas em geral, verduras que são anti-inflamatórios, castanhas que são gorduras boas que vão ajudar na nossa corrente sanguínea, bebam água também. As frutas, Exatamente. frutas no geral, tá? Verdura, aí proteína aí, que é carne, ovo, frango, peixe, é comida natural, sabe? Não é aquela lasanha que a gente compra pronta do mercado, entendeu? Exatamente. Quanto mais natural for a sua comida, melhor. Aí você diminui bolacha recheada, salgadinho, a pizza. E aí são alimentos que são inflamatórios. Aí se você começar a Inflamatórios. comer alimentos mais anti-inflamatórios, isso vai ajudar. Eu falo para as pessoas fazerem no mínimo 3 refeições completas: almoço, café Uhum. da manhã e jantar. Amanhã, Que aí a jantar. gente vai comer a comida, né? E aí a gente não ficar muito tempo sem comer.
Eu acho que é isso, Jaque. Eu acho que a gente conseguiu, acho que dar Acho que é um isso. resuminho. Lembrar. Se vocês tiverem mais perguntas, podem perguntar, que a gente tem um tempinho aí, né, de live. Quem É, tiver mais pessoal. perguntas, gente, pode perguntar, se vocês tiverem mais pergunta. Eu acho que a gente tentou resumir um pouco, tem vários assuntos, emagrecimento é bem complexo aí. É um processo aí de 21 dias. Aí eu deixo uma dica aí para vocês verem aí como é que vocês querem continuar a vida de vocês, as pessoas que vocês estão seguindo, os hábitos. A gente pode começar hoje. Se você quer mudar de Hoje. ideia, a partir do momento que você está assistindo essa live, acompanhe nossas redes sociais. A gente sempre está dando dicas, sempre está dando grupos aí motivacionais. Eu, Sim. inclusive, estou abrindo aí um grupo de desafio. 15 dias comigo. Se vocês quiserem participar, é só ir no meu perfil também, né, Jaque? A Sim. Segue gente, a a gente no gente tá. perfil. Aham. É importante Siga o falar que a perfil aí. nutrição cresceu muito, ganhou muito valor nos últimos anos, né? A nutrição. E é um trabalho que depende não só de nós profissionais, mas de vocês, o público, né? A gente está muito feliz com vocês estarem aqui assistindo com a gente. E eu gosto de fazer comparação, né? Para entender melhor, compreender melhor. A nutrição é muito importante, desde o início da vida de uma pessoa até o final dela. Através da nutrição e da alimentação adequada, a gente pode aumentar anos de vida de uma pessoa, né? A gente não, a alimentação, a qualidade de vida pode gerar isso, né? A saúde de uma criança, a relação da pessoa com o alimento, tudo isso a gente pode cuidar, né? E é importante Sim. lembrar sempre que como construir uma casa, a gente precisa limpar o terreno, equalizar. E as pessoas falam, mas tal alimento emagrece ou não? Tal alimento vai fazer esse milagre ou não? Gente, a gente precisa olhar primeiro para a base, mudar a base da nossa alimentação. Que é simples. É simples você ver. É você ir na feira, comprar vegetais, comprar verduras, comprar frutas, consumir carne. É simples. Construiu essa base bem feita, aí a gente vai construindo as paredes. E o chá verde, o chá de hibisco, a canela, são coisinhas que a gente vai arrumando a nossa casa, vamos dizer assim, e melhorando a aparência dela. E sempre, uma casa sempre precisa de manutenção. Assim é a nossa alimentação. A gente sempre precisa estar mantendo ela para conseguir ter essa qualidade de vida e o peso saudável por mais tempo. Sim, com Acho que chegou certeza. Eu perguntas, acho eu que acho. chegou. Ó, Deixa eu se o ver. Instagram derrubar, a gente volta, gente, mas fica despreocupado que qualquer coisa a gente responde. Eu acho que vê aí, Jaque. Tem a do doce, né? Aham. Gente, acho que Caiu? ai, voltou. Voltou, Voltou né? já. Voltou. Nossa, gente, Voltou. internet aqui, essa hora cair não dá. Mas enfim, Vamos lá ver as gente. perguntas. Acho que tem algumas. Tem quanto tempo, Bruna? Ah, são 8h42 aqui no meu celular. Então é 1 hora, né? Uhum. Aqui perguntaram como sair do efeito platô quando você já consome bastante comida natural. Isso acontece muito. Muitos pacientes chegam pra gente perguntando: eu já fazia. Tem pessoas que conseguem fazer dieta restritiva por muito tempo, uma low carb, por exemplo, por 2 anos, ou comer alimentos naturais por muito tempo, né? E aí, só que a gente sabe que tem efeito platô, igual eu falei, né? A gente gasta mais e come menos, o corpo vai começar a equilibrar até ele chegar num equilíbrio. E aí a pessoa não consegue sair disso. E aí a nossa estratégia é reintroduzir carboidrato, mas claro, isso é adequado com acompanhamento para esse peso não retornar. Tem todo um acompanhamento que precisa ser individual. A questão da estratégia do efeito Sim, platô. sim, com certeza. Gente, se vocês Teve mais? quiserem mais temas, não sei, acho que não, acho que não.
Ai, tem gente falando parabéns, gente. Muito obrigada. Eu agradeço Muito todo mundo que obrigada. assistiu, gente. É um tempo de conhecimento. Se vocês quiserem mais lives, quiserem mais temas, a gente vai deixar a caixinha nos stores. Só seguir nossas redes sociais. Essa live vai ficar salva. Sexta-feira tem outra Sim. live aí falando sobre emagrecimento, com educadora física. Então já convido todos vocês. Eu e a Jaque vamos fazer mais lives, já que já está Vamos convidada. sim. E aí a gente vê. Galera, se vocês que falam gostaram, sobre- marca a gente nos stories, compartilha e a gente espera assim voltar e fazer mais lives, esclarecer mais Sim, dúvidas sim, e promover a alimentação saudável. Esse é o nosso com foco. certeza. Jaque, vamos tirar uma foto aí, Jaque. Gente, Vamos hora sim. da foto, ó. Vamos sorrir, ó. Quem vê a foto pode tirar aí também. Vamos sorrir. Só marcar, hein? Pode sorrir? É, só marcar. Aí. Eu acho que foi. Foi, né? Foi, ó. Valeu muito, gente. Até pra mim é Valeu, muito galera. conhecimento. Muito obrigada, gente. Vai ficar tudo salvo. Se vocês gostaram, só curtir, mandar Comentem e sugestões de acompanhem a live, gente. comentem. E vai ter post sobre essa live sim, hein, gente? Muito obrigada e Vai bora sim. pro foco. Quem quiser, grupo de desafio tá aí pra gente ficar 15 dias aí comigo. E vamos lá, gente. Muito obrigada, Vamos hein? lá. Muito obrigada, Tchau. Jaque, pela participação. Imagina, eu que Gente. agradeço. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada, gente.